Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu sou a Daniela Miguel, mentora e coach de enxaqueca. E essa é mais uma live das 14 lives que eu estou fazendo aqui direto. Nesse período aí de quarentena. Venho fazendo todos os dias lives aqui para vocês, com conteúdo super rico, com de enxaqueca. Falando sobre temas, trazendo pessoas para conversar com vocês. Hoje eu vou trazer uma pessoa, já estou até vendo que ela acabou de entrar aqui. Quero conversar com ela para ela contar a história dela. Lembrando, né, que está rolando a Semana Vencendo a Enxaqueca, que é um evento 100% online, 100% gratuito, que tem 4 vídeos gratuitos lá para você assistir, que tem a sequência do que você tem que fazer para vencer a enxaqueca como eu venci. Então lá você vai aprender por que você tem enxaqueca, a questão da predisposição genética, você vai aprender o que causa a enxaqueca, você vai aprender o passo a passo na mudança dos seus hábitos e do estilo de vida que você precisa fazer para você começar a atuar nas causas da enxaqueca. Na segunda-feira foi liberado o vídeo 1, hoje foi liberado o vídeo 2, sexta-feira vai ser liberado o vídeo 3, segunda-feira que vem o vídeo 4, então aproveitem aí todo esse conteúdo que está sendo disponibilizado para vocês, para a gente conversar, tá legal? Uma coisa que é muito bacana que acontece durante a Semana Vencendo a Enxaqueca é que eu crio um grupo no Facebook para tirar dúvidas das pessoas. Então, tem um grupo da Semana Vencendo a Enxaqueca onde as pessoas estão assistindo lá os vídeos e estão colocando as dúvidas. Eu estou respondendo 100% das dúvidas de todo mundo. Então, queria convidar você para participar do grupo também, além de assistir os vídeos, para participar do grupo também. O link para a Semana Vencendo a Enxaqueca e para o grupo secreto no Facebook está lá na link da bio do perfil aqui do Instagram. Tá legal? Então é isso aí. Ontem eu fiz uma live super bacana falando sobre os gatilhos da enxaqueca, falando sobre os piores alimentos sobre a enxaqueca. E hoje é uma live super especial porque eu vou trazer aqui, vou chamar a Rose. Deixa eu chamar a Rose aqui enquanto eu vou apresentando. A Rose, espera só um minutinho, deixa eu tentar colocar ela aqui. A Rose tem uma história. Espera aí. Vamos lá, Instagram, você vai me ajudar ou vai me... Aí, pronto. Deixa eu botar a Rose. A Rose tem uma história incrível, ela fez o programa, eu queria que vocês soubessem, conhecessem a história dela. Oiê. Oiê. Não, ao contrário, você tá de lado. Ai, meu Deus. Aí. Ixi, pior que eu tô conectada com... Deixa eu ver se dá pra ficar assim. Dá não. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu tô conectada com um fone. E aí ele não tem como ficar em pé. Eu tenho que ficar segurando. Ah, tudo bem, então fica segurando, só não fica tremendo muito. Ai, meu Deus, eu vou tremer. Talvez dá pra ficar assim. Vai testando aí enquanto a gente vai falando. Tudo bem com você? Tudo jóia. Tô ótima. Aê, muito bom. Dona Rose, vamos começar. Eu tô ouvindo com eco. Você tá ouvindo com eco a minha voz, não? Não. Não? Tá ouvindo com eco? Será que tá muito alto? Não, a minha voz eu tô ouvindo tá. com eco. Não, Vamos ver se normal. melhora. Então tá. Pessoal, o som tá bom aí? Tá tudo certo? Me mandem aí os corações. Fiquem aqui para escutar essa história da Rose, que vai ser muito legal para vocês. Então vamos lá. Rose, seu nome, sua idade, o que você faz da vida. Só se apresenta rapidinho antes de falar de enxaqueca. Só fala o que você faz, sua idade. Tem certeza? Minha idade? Ah, tudo bem. Brincadeira, não tem problema nenhum, não. Meu nome é Rosiane, tenho 41 anos e no momento eu estou em casa. Saí do serviço em setembro. Então, desde outubro, eu estou em casa.
Legal. E aí, você tem enxaqueca desde quando, Rose? Conta aqui pra mim. Então, eu tenho enxaqueca desde os 15 anos, né? Então, assim, foram muitos anos, né? Com dor. Aham, aham. E com Como que 16 anos. começou? Você lembra? Então, com 16 anos eu menstruei. E daí pra cá foi assim, uma turbulência na minha vida, né? Ela piorou muito, muito mesmo. Eu tinha crises assim de 4, 5 dias direto com enxaqueca no período menstrual. Aham. Aí isso foram assim alguns anos. Depois ela foi piorando. Eu fui tendo crises assim 30 dias no mês. Então eu acordava, eu dormia e acordava com dor. Mas isso não Muita aconteceu dor. rápido. O que? Não, Foi gradativamente. de virar dor todo dia. Não, foi gradativamente. Foi piorando. Até porque depois que eu menstruei, eu tive um outro agravante na minha vida. Então eu acho que isso acabou piorando também a enxaqueca. O que que foi? A endometriose. Ah, você com quantos Só anos que, ela apareceu? só que sim, eu menstruei com 16. Só que por ser muito nova e não ter muito hábito de ir ao médico, eu fiz uma consulta com 20 anos na ginecologista e ela não detectou. Eu já tinha sinal da endometriose e ela não detectou que era endometriose. E eu muito menos. Se ela não detectou, muito menos eu, né? Ah, E então, eu como não tomava remédio, não era casada nem nada, não fazia nada, então eu fiquei tranquila. E eu fiquei anos sem cuidar, sem tratar. Sem e o que que saber você era sentia? endometriose. Muita cólica, cólica assim, de eu ser carregada para o hospital. Muita dor. Já teve dias assim da minha mãe, coitada, sem conseguir me carregar, me pegar no colo e me entrar para dentro do pronto-socorro. No colo. De tanta dor que eu sentia, eu rolava no chão. Então, E eu, assim, assim, ou era dor da endometriose, ou era sim, não, enxaqueca. e era as duas juntas, na verdade, né? Porque a minha enxaqueca ela era pior no período menstrual. Então eu juntava tudo, juntava a endometriose e juntava a enxaqueca. E o que que você fazia quando ia pro hospital? Tomava o quê? O que que eles te davam? Ah, tudo mais um pouco, né? O coquetel, né? Saía de lá grog. Tramal, cetoprofeno, o remédio para enjoo, que depois de uns anos eu descobri que o que me desencadeou, assim, um pânico enorme, era um remédio que eles me aplicavam lá, que era o Brumoprida, e eu não sabia. Depois de anos que eu fui ver um remédio, assim, que te dá sentimento até de morte. De tão ruim que é o remédio. Você teve, então, depressão, pânico? Tive. Aí, nesse período, ao longo dos anos, eu desencadeei uma depressão, eu desencadeei pânico e eu desencadeei ansiedade também. Caramba. Tudo isso. E aí, você chegou a procurar ajuda, tratamento? Então, no início, eu não... Igual eu te falei, eu era muito nova, minha mãe trabalhava, assim, eu ainda conseguia manter aquelas crises em casa. Mas depois de uns anos que eu comecei a estudar, trabalhar e tal, ter um emprego melhor, até porque eu trabalho desde muito cedo, né? Meus pais são separados, então desde os 13 anos, assim, eu sempre trabalhei em casa de família, sempre cuidei de criança, sempre fui babá. Depois a gente vai melhorando, né? Vai estudando, vai crescendo. E aí eu pude ter um plano de saúde, porque até então eu era carregada para pronto-socorro, tipo assim, pelo SUS. E pelo SUS eles não te dão muito diagnóstico, né? Eles não te relatam muito o que você tem. Eles te jogam no pronto-socorro, te tacam o remédio e mandam para casa. Você ficou estável da dor, volta para casa. E depois você que você- procure o médico. Isso. Você sabe que é uma dor de cabeça que você tem, mas você não sabe de fato o que está acontecendo na sua vida. E aí, depois de uns anos, eu com a condição melhor, eu consegui ter um plano de saúde e me consultar assim, em médicos mais específicos, que também não, que também não resolveu muita coisa, né? Porque eles querem te passar remédio. Foi o que eu fiz depois de alguns anos, né? Comecei tratamentos com preventivo. Ah, Eu não, vou até falar que eu cheguei a ficar um ano sem dor, porque durante esse ano que eu tratei, eu acabei tratando junto com a depressão, então eu acho que o remédio deu uma bloqueada aí, né? Tratei você 2 conseguiu anos, ficar bem com o preventivo, só tomando preventivo. preventivo e o antidepressivo junto. Aí eu consegui ficar aí um ano e pouco, sem ter
crises diárias. Aham. Entendeu? Mas depois de um tempo ela voltou, né? Ela volta, porque você não tratou a causa, né? Exatamente. E os remédios, eles entram num fenômeno que chama taquifilaxia, que é assim, qualquer fármaco, quando você usa de modo contínuo, ele vai perdendo a capacidade de efeito. Então, você, se você achou um remédio que diminuiu a sua dor, as pessoas fazem o contrário, tendem a relaxar, a não fazer nada, né, com os hábitos. Isso. Mas é exatamente o contrário. A pessoa devia aproveitar essa onda boa Sim, e sim. de mexer nos hábitos para quando o remédio entrar em taquifilaxia, ela já está bem, né? Mas não é isso que acontece. Então, você não mexeu nos hábitos, nem sabia, né, que isso Não, existia. na verdade, eu era proibida a comer o que eu como hoje. Gente, eu fico impressionada quando eu lembro das coisas que eu não podia comer. Tudo bem, algumas coisas hoje eu não posso comer, né? Devido ao açúcar e tal. Mas, tipo, queijo, gordura, jamais. Jamais, jamais, jamais. Minha mãe sempre achou toda a vida que eu tinha problema de fígado. Eu passei minha juventude todinha tomando café amargoso e boldo. Tenho trauma. A minha mãe me dava Epocler para tomar. Ai, gente. Ah, Epocler Falava que também. minha enxaqueca era do fígado. Não, mas o Epocler, o meu era depois de uns 5 comprimidos. Depois que eu estava assim, parecia que eu vivia de ressaca e eu nunca bebi, né? Então, é assim, coisas assim, que a gente para pensar hoje e fala, como é que pode, né? E como é que Que você é falta de saiu dessa informação. crise de depressão, de pânico? Como que foi? Isso antes ainda de fazer me conhecer, mas como que foi? Conta um Olha, pouquinho. então, na verdade, assim, é uma experiência com Deus mesmo que eu tive. De parar o remédio e as crises ficarem vindo e eu lutando e falando, eu não vou sobreviver, eu não quero sobreviver, depender de remédio, jamais, 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 jamais. E com muita oração eu fui tirando aos poucos. Com fé em Deus mesmo. Você se ligou porque na espiritualidade mesmo. Isso, eu não tinha, porque assim, cada vez que eu ia pro médico, o médico era, você tem que viver disso, você tem que tomar isso. Então assim, eu falava, meu Deus, é conformismo, entendeu? Eu não era conformada com aquilo. Fora que o remédio me engordou 10 quilos. E eu sempre fui assim, seca, assim, sempre fui muito magra toda a vida. E depois que eu comecei a fazer o tratamento de enxaqueca e do antidepressivo, eu engordei muito, porque eu vivi em pronto-socorro, era muita medicação mesmo. Como que era a sua Tanto fome? Eu não tinha muita fome não, Dani. Eu não tinha muita fome não, para assim, ser sincero, não tinha muita fome não, mas com o antidepressivo eu tive. Porque Sim, é isso que eu tô querendo dizer. Mudou sua fome não. com os Nossa, remédios. ele abriu algo dentro de mim assim que não tinha. Né? Esse bestaço eu tava até de madrugada comendo. E eu era assim, eu sou taxada por uma amiga minha de passarinho. Porque eu comia pouco. Mas os remédios, eles desencadeiam isso, né? No organismo da gente. Sim, dá o efeito colateral principal é o ganho de peso, o aumento da fome. Sim, nossa, muito. E depois foi uma luta, assim, uma batalha para poder perder, né? Desinchar. Até porque você não consegue tirar o remédio de uma vez, você vai tirando aos poucos. Então, querendo ou não, acaba trazendo prejuízo. De todas as formas, traz prejuízo para o corpo, né? E você, imagino que a endometriose deve ter ficado pior nessa época, ou não? Ou ficou igual? Não, então, aí o que acontece? Eu não sentia muita dor porque eu tomava o anticoncepcional. Depois de um tempo, porque eu cheguei até a operar, né? Na verdade, eu descobri endometriose dentro do centro cirúrgico já. Porque ela já estava muito avançada, muito grande, e eu tive que cortar e tirar. Entendi. Aí depois disso, na sala do médico, né, depois da toda a recuperação e tudo, aí ele me deu o diagnóstico, ó, que você tem, né, uma endometriose. Só que até então também eu achei que depois daquilo ali tô curada, né, não tem mais nada. Só que aí tirou, fez a cirurgia. Isso. Pior, de lá pra cá foram bombas e bombas de remédio. Que eu passei, assim, acho que uns 3 anos, se eu não me engano, tomando aquela injeção.
E aquela injeção é bombástica, né? Depois de um tempo... que eu A injeção, comecei você a tomar fala de anticoncepcional. Isso, de anticoncepcional. Aquela que você toma de uma vez, por mês só. Sei. E aí depois eu comecei a tomar os comprimidos normal durante 10 anos. E aí, e a enxaqueca nessa história? Como é que ficou? E a enxaqueca continuou. Nossa. Porque eu continuei consultando com o neuro, e eu continuei tomando remédio. E o remédio, e eu fiz 3 tratamentos com topiramato. E no meu último tratamento foi um fiasco. Só topiramato você tomou ou tomou mais alguns? Não, só o topiramato. Você fez 3 tentativas, então, com 3 topiramato? tentativas com topiramato. E... Porque a primeira que deu certo foi aquela vez que eu tive a que eu primeira tratei. o topiramato te ajudou. Isso, me ajudou. Aí depois eu não... Que na verdade, na primeira, o princípio ativo acho que diz que é o mesmo, né? Mas na primeira vez eu tratei foi com Amato, na verdade. Sim, sim. É que E o topiramato é a marca. vezes, é o genérico, né? Que eles falam. É. Aí eu até achei que era por conta do... é porque eu tô tomando genérico. Tá ruim, porque, né? Não tá melhorando porque eu tô tomando genérico, mas... Depois de um tempo você vê que não é isso, né? Depois de um tempo você vê que não é isso. E aí nessa época você já estava com dor todo dia? Já tava com dor todo dia. Depois, assim, deu uma melhorada, assim, eu caiu para umas 20 crises, assim, por mês, sabe? Aham. Mas Com o muito topiramato. esporádico. Com o era muito topiramato esporádico. melhorou um pouco de novo. Isso, melhorou um pouco. Aí eu caí para umas 20 crises, mais ou menos, mas era muito relativo. Tinha mês que doía muito, todos os dias. Tinha mês que doía pouco. Era assim, é muito relativo. A enxaqueca é um negócio que não dá para mensurar. E muito pior no período menstrual? Muito pior no período menstrual e no período de ovulação também. Tá. Meu período de ovulação era pior do que no menstrual. E é muito pior. O motivo é o mesmo, para quem está ouvindo aí. Alguém aí tem crise pior no período menstrual? Bota aí o número 1. Quero saber. O que acontece? Tanto na ovulação quanto no período menstrual, essa dor mais forte acontece pelo desequilíbrio de progesterona e de estrógeno. Então, quando você toma durante anos e anos e anos o anticoncepcional, você não ovula. E quando não ovula, não tem progesterona. Sim. E se não tem progesterona, você entra em desequilíbrio de progesterona e estrógeno. Então, o fato de você tomar anticoncepcional durante anos veio trazendo para você um desequilíbrio gigante desses 2 hormônios. Estou sendo bem simplista, porque isso prejudica outros hormônios também. Mas, né, gera um desequilíbrio ali gigante, que a gente chama de dominância estrogênica. E isso tanto na ovulação pode se manifestar, quanto no período menstrual, trazer dores mais fortes. E não é só o anticoncepcional o culpado disso. O culpado disso é também o anticoncepcional, também uma alimentação cheia de açúcar, de farinha, um sono ruim. Provavelmente você, na época do pânico, da depressão, não devia dormir bem também. Não, dormia. E aí isso vai aumentando essa distância da progesterona e do estrógeno, porque o sono, é no sono que a gente produz mais progesterona, né? Enfim, e aí vai. Então, você tinha essas dores características da ovulação e muita cólica por conta da endometriose também. Isso, muita cólica. E aí, pra dor, você tava tomando topiramato e pra dor você tomava o quê? Pra dor eu tomava de tudo um pouco, né? Eu tomava enxaque. Depois de uns anos que eu descobri o enxaque, mas eu tomava muito dipirona, Dorflex, Neosaldina, não muito de vez em quando, mas o que eu tomava mesmo era enxaque e dipirona. A pergunta é, quantos comprimidos você tomava por mês? Em média, 80 comprimidos por mês eu tomava. Como é que você fez essa conta? Como que eu fiz? Eu peguei a quantidade de comprimidos que eu tomava. Por dia, né? Por dia, e multipliquei as vezes que eu tinha. Se eu calcular que eu tinha 30 dias de crise, eu tive muito mais.
Aham. Tomava muito mais do que 80 comprimidos. Muito Aham. mais. Fora, às vezes que eu ia pro pronto-socorro, que me tacava remédio, porque já teve dia de eu ir 2 vezes por dia pro pronto-socorro. E aquelas Nossa. medicações são fortíssimas. Mais o preventivo, mais as dores, porque o último tratamento que eu fiz com preventivo, eu tinha dor todos os dias praticamente. Eu vou tirar Então, o meu era- microfone aqui, o pessoal tá falando que tá... Vamos ver se vai melhorar. Ah, Vamos ver se vai melhorar. Oi, oi, oi. Eu acho que tá com eco ainda. é? Mas vamos lá. A minha voz, não é a sua. Ah, Vamos ver como é que fica. Vocês estão ouvindo, me ouvindo bem agora? Tá com eco. Eu escuto tá. eco. É a transmissão do Instagram, eu acho. Mas enfim. Então vamos lá. Você tomava então pelo menos de 3, 4, 5 comprimidos para dor desses analgésicos simples. Sim. E Rose, o que deixou você assim mais triste nesse momento? Então, Dani, O que era mais difícil nessa época viver? Conta aí um pouquinho. o mais difícil é você não conseguir ter a convivência normal com as pessoas, né? Porque eu não vou dizer que eu deixava de sair por conta das crises, porque muitas das vezes eu estava com crise e eu estava na rua. Eu estava na igreja, eu estava na rua com amigos. Mas assim, não era bom. Não era bom porque eu via assim, todo mundo rindo, todo mundo se divertindo. Eu me divertia, mas por dentro eu tava mal, porque eu tava com a cabeça explodindo. A minha cabeça lateja, que parece que o tampo vai subir da cabeça. Então, assim, isso me deixou muito mal, né? Porque eu chegava em casa, eu me enfiava remédio e deitava. Então, assim, eu sempre pensava, nossa, gente, eu nunca vou poder ter uma vida, assim, normal. Vai ter um dia, porque a crise de enxaqueca, ela adivinha o dia que você vai sair. Ela sabe o dia que você tem um aniversário. Se os amigos marcar um compromisso, você pode saber que ela vai doer naquele dia. Eu tive anos de final de ano, né, de virada de ano, que eu tava com crise fortíssima. Todos os dias, 31 do ano, de dezembro, eu tava com crise de enxaqueca. E você fazia o quê? Você ia dormir ou ficava... Não, eu ficava assim, para não perder o momento, mas nunca foi bom, né? Não era bom. Não era bom. Até porque a crise, depois de uns anos, que até foi que eu acho que eu desencadeei a depressão, te causa um mal-estar muito grande. Entendeu? Por dentro. Então, querendo ou não, ela mexe, né, no seu organismo, no seu cérebro, e assim, te põe para baixo mesmo. Então, isso me pesava muito. Até eu conhecer seu programa, assim, né, que eu falava, gente, eu tô inconformada. Né, ninguém quer viver assim, com dor. E como que você conseguiu namorar, conseguiu casar nesse cenário? Dani, quem tem Deus tem tudo. Ai, meu Deus. A gente ri, mas É verdade. Mas assim, não, eu não tive namorados tranquilos, assim, que soube levar na boa, assim. Entendi. Mas e como que é você ter a casa, você tem que trabalhar, você tem o marido ali do lado, você tem que cuidar da casa e tá com dor e tá se entupindo de remédio. Então, não é bom, né? Mas acredito sim que tudo depende de quem está do seu lado, né? E graças a Deus, assim, eu tenho um esposo, eu tenho um parceiro mesmo do meu lado, que me ajuda muito. Então isso conta muito. A família conta muito, entendeu? O apoio da família conta muito. Mas assim, o que vai é você, né? O que você sente por dentro, como que você tá por dentro, né? Poxa, eu podia estar fazendo isso agora, né? Podia estar dando mais atenção. Quantas vezes eu cancelei e teve, tipo assim, 2 dias antes marcaram um encontro de amigos pra gente ir. No dia do encontro eu tive uma crise. Eu falei, gente, sem condições eu sair. Uhum. Então, assim, acredito, eu não quero acreditar assim, mas a gente sempre pensa, né? Que na cabeça das pessoas passe, toda vez que a gente marca um encontro, ela tá com crise. Mas, gente, infelizmente, é fato isso, para quem tem enxaqueca.
É fato isso. Não tem jeito, a gente perde uma Não. matéria, né? E isso deixa a gente mal, entendeu? Porque imagina só, a gente tem que abrir uma janela e gritar pro mundo. Eu tenho crise de enxaqueca, eu tenho endometriose, eu tenho doenças crônicas. É muito ruim, é muito difícil. Eu sentia vergonha. Você sentia vergonha também? Olha, nunca parei pra pensar assim, não. Acho que não. Vergonha, não. Pode ser que sim. No fundo, assim, quando você cancela um compromisso, você acaba sentindo um pouco de vergonha, né? O que as Eu pessoas evitava estão falar, por pensando? exemplo, eu tô com enxaqueca, eu tentava dar uma desculpa, eu não queria falar, às vezes eu mentia, que eu tava bem, às vezes eu tomava remédio escondido, nesse sentido que eu falo que... Entendi. Então, no meu meio, as pessoas que conviviam comigo, elas sabiam, assim, como que era a minha vida, né? Então, assim, eu não tinha, assim, muito, não escondia muito. As pessoas sabiam, assim, que eu tive vários, assim, seminários da igreja de ir e de passar mal, de acabar de comer, assim, um alimento e ir pro banheiro vomitar. E ficar dentro do alojamento com dor. Então, assim, as pessoas que estavam ao meu redor acompanhavam a minha situação. Entendi. Sabiam da minha situação. Caramba, é complicado, é muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Eu tive uma fase que eu não podia comer, assim, uma pizza, não podia comer um hambúrguer na rua. Se eu comesse um salgado, era batata. Era chegar em casa e vomitar. Não ficava nada no meu organismo. Nada, 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 nada. Parece até assim, né? Deus desde lá de trás já me avisava, né? Isso aí não é pro seu organismo. O seu organismo não aceita isso. E aura você tinha, não? Oi? Aura, você tinha aura, não? Não, tinha não. Ó, eu não sei assim. Eu não entendo, a aura, assim, eu entendo algumas coisas, A aura mas que eu os tinha. pontos luminosos que aparecem assim pode ser Não, pontos. eu tinha tontura. Não, a Quando eu tontura é um senti. sintoma normal de Não. enxaqueca. Ah, entendi. Então, eu tinha tontura. Quando eu ficava tonta, eu já sabia que minha enxaqueca ia Começava, atacar. dava aquele enjoo, Isso, enjoo e aí você tontura. começa a girar assim, você fala, ih, ela vai vir, né? Mas isso já é Exata, sintoma da enxaqueca. exatamente. Exatamente. E aí você era conhecida na farmácia também, igual eu, não? Eu Gastava. acho que quem tem enxaqueca é conhecida na farmácia tudo. Porque tinha lá onde eu trabalhava, eu já pegava o telefoninho, alô, isso aí é remédio? Ah, naquele endereço assim assim, eu falava, Oh, já sabia. e você devia Já gastar sabia. bastante na farmácia, porque gastava com topiramato, gastava com antidepressivo. Antidepressivo, com os remédios que eu tomava dia a dia, mais da endometriose também, que não era barato. Gastava bastante. Nossa. Então tá. E aí, você chegou no limite. Como que foi chegar no limite? Como é que você me achou? Me conta aí Tô com morrendo de calor aqui, tá, transição. Dani? Não, então. A gente chega no limite, né? E a gente fala: Meu Deus, alguém tem que fazer alguma coisa, né? Deus tem que agir. E foi até. Eu quero, assim, até contar uma experiência aqui que eu tive, entendeu, Dani, a respeito disso. Porque eu já acompanhava você no Instagram. Só que, tipo, né? Acompanhava assim, ó. Passava o dedo. Eu falava, lá vem esse povo falar de alimentação para enxaqueca. Lá vem, meu Deus do céu, gente, mas isso não adianta, isso não funciona. Se isso funcionasse, quem dera. Meu pai, quem dera que se a alimentação funcionasse na minha vida para minha enxaqueca. Você duvidava. Eu duvidava, porque assim, gente, eu acho é uma coisa tão grave na vida da gente que a gente não é capaz de acreditar que uma alimentação vai mudar todo aquele quadro que você tem. Então eu até um dos motivos de eu ter saído, né, do meu último emprego foi por conta de eu estar com muita crise assim, a ponto de estar com medo assim de até de voltar a uma outra depressão. Muita crise mesmo eu estava tendo. Então, o motivo que fez você parar de trabalhar em setembro foi a enxaqueca. Isso, foi a enxaqueca.
porque eu estava faltando muito e eu não estava achando justo, entendeu? Porque foi uma empresa que me acolheu demais, me ajudou muito, e mas assim, mas eu faltava, entendeu? Eu precisava faltar. Eles eram tão legais comigo que assim, nem atestado eles pediam. Então, um dos motivos de eu ter saído foi isso. Eu estava assim, com muita crise mesmo, muita mesmo. Então, eu saí em setembro e em outubro, a minha igreja, ela tem um chamado de mês da dedicação, que é todo outubro, todo ano, eu sou da Maranata. Então, nesse mês, a gente entrega as nossas vidas a Deus e faz propósitos a Ele. E nesse mês, eu coloquei minha vida diante de Deus para poder buscar uma resposta sobre as minhas enfermidades, sobre a minha enxaqueca, sobre a minha endometriose. Então, eu coloquei diante do Senhor porque, assim, eu estava inconformada com aquilo. Que eu falava assim, que ele tinha que fazer alguma coisa por mim, tinha que me ajudar, que tinha que mandar alguém para me socorrer. Eu precisava disso, porque eu estava assim, no meu limite, eu estava assim, no fundo do poço. Então, eu precisava disso. Então, eu fiquei buscando o mês todo. Comecei a orar e colocar esse propósito diante dele, que eu queria uma resposta, eu precisava de uma resposta. E quando foi no início de novembro, início de novembro? Foi quando começou o programa, Dani? Você começou a fazer a semana da enxaqueca? Foi em novembro. Foi em novembro. Foi Abri a turma em novembro, Foi em novembro. Então, eu sei que na última semana... O começo foi dezembro, né? Primeiro mês foi dezembro. Isso, mas quando foi a sessão da... Como é que é o nome mesmo? Vencendo a Enxaqueca. Semana Vencendo a Enxaqueca, é o que tá rolando Isso, agora. Exatamente. Foi em novembro. Aí eu sei que na última semana de outubro, para encerrar o mês, eu tive uma crise muito forte. E aí eu fui pro quarto e tava chorando e falando com Deus que eu não aguentava mais e que eu precisava de uma resposta. E aí por um momento, acho que alguém mandou alguma mensagem, eu abri para olhar e resolvi dar uma olhada no Instagram. De repente eu vi lá o seu anúncio, a semana Vencendo a Enxaqueca, vai começar os vídeos em tais dias. Aí eu olhei assim e falei, gente, será? Aí fui abrir, cliquei e a partir dali eu comecei a assistir todos os vídeos. A partir dali eu entendi a resposta de Deus para minha vida. Porque tudo que você falou ali naqueles vídeos, Vencendo a Enxaqueca, falava exatamente o que eu estava vivendo e de como era a minha alimentação. Então, eu levei para o meu esposo, conversei com ele. Né? Até porque tem que participar do programa, né, e tal. Uhum. Então, a gente colocou na ponta do lápis, porque eu tô em casa agora e tudo, mas ele falou, não, vai fazer sim, vamos fazer. E aí, eu me inscrevi, eu comecei a assistir aqueles vídeos e me inscrevi, né? Então, assim, nossa, não tem nem palavras. Foi uma experiência enorme, assim, de resposta de oração mesmo. Então, vamos lá, você começou o programa tomando 80 comprimidos por mês, tomando topiramato. O primeiro mês foi dezembro, janeiro, depois fevereiro. Aí eu comprei o seu livro, antes de começar o programa eu comprei o seu livro. No dia 4 de novembro, depois que eu comecei a assistir os vídeos, quando eu comecei a assistir os vídeos, eu comecei a ver a alimentação, eu cortei na hora. mas eu cortei no talo. No talo, meu esposo tá de prova viva. Que eu cortei o café e eu era cafezeira, tá? Minha família fica assim, ó. Meu Deus, o que foi isso? Cortei o café, cortei o açúcar, cortei o carboidrato. Na tora, assim, de vez. Sem pensar, sem ter dúvida. Sem tosquenejar. Adoro e aí decididas. Ai, não, tem que ser assim, gente, porque, ó, meu filho, ou vai ou racha. Agora Deus também, fez. Né? Sofreu bastante. Nossa, né? Demais. Aqui, 25 anos tá bom, né? 26 quase, né? Porque eu tenho 41. Então, mas. Aí eu continuei assistindo os vídeos, lendo o seu livro.
né? Me aprofundando mais. E depois veio a semana Vencendo a Enxaqueca, né? Que começou o programa mesmo, foi em dezembro. Isso, o programa. Em dezembro. E aí, tô desde dezembro, né? E você fechou o terceiro mês, fevereiro como? Isso, eu fechei o terceiro mês de fevereiro com 9 crises. 9 crises de 80, minto. 80 comprimidos para 9 dores. Então, assim, eu praticamente tomava um remédio por dor. Então, em média de 9 a 10 comprimidos. Em 3 meses, em 3 meses. Dor diária para 9 dias com dor. Isso, com dor. E esporádica, né? E as minhas dores eram assim, elas duravam de 3 a 4 dias. As minhas dores não duram mais. Agora não, agora elas são horas. Isso se eu não tomar o remédio, né? Assim, que a gente deixa um pouco mais para ver se você sai um pouco do remédio também, né? Mas se eu tomar o remédio, com meia hora, 1 hora, ela já passou. Só que eu tirei, as dores da menstruação, a cólica da menstruação? Então, os primeiros meses foi mais difícil, eu senti algumas dores ainda. Tive umas cólicas fortes. Mas no último mês agora, eu menstruei e eu só tive uma cólicazinha antes da menstruação descer que eu nem imaginava. Assim, que ela fosse descer, assim. Porque, né, normalmente eu sinto muita dor e eu senti pouca, então eu achava que ela nem ia descer, mas era menstruação mesmo. Então eu tive, assim, bem menos dor mesmo. E que mais que você fez, além da alimentação, como é que tá a tua rotina? Então, minha rotina não tá muito boa esse mês, né, Dani? Por conta do vírus. Mas conta do histórico do programa, né? Isso. Eu comecei a fazer exercícios, né, minhas caminhadas, porque eu também era sedentária. Eu fiz alguns anos de academia, mas pouca coisa. Então eu tenho minhas caminhadas agora que eu sempre faço, né? Eu passei a acordar mais cedo. Ainda estou com um pouco de dificuldade para assim, no horário de dormir. Eu durmo bem à noite, mas eu tenho um pouco de dificuldade de dormir cedo. Mas sem comparação. Hoje minha vida tá mudada. E hoje, quando eu tenho dor, eu sei que, igual o último mês agora que passou, eu tive uma crise forte. Mas porque eu sei que eu saí da rotina. Eu comi algo que não devia ter comido, então eu tive uma crise forte. E me fala uma coisa, você emagreceu nessa brincadeira? Emagreci 6 quilos. Depois eu não pesei mais, mas eu emagreci 6 quilos. Muita medicação. O que você come que antes todo mundo falava que não podia comer, que agora você come? Conta aí pro povo. Dani, Deus é tão bom, é tão perfeito, que tudo que eu tenho que comer no programa, tudo que eu posso comer no programa, é o que eu gosto. Que é? Que é queijo, torresmo, banha de porco, carne de porco. Minha mãe ficava apavorada. Quando fazia carne de porco, eu falei, não, mas você não vai comer. Mãe, mas eu gosto. Não, você não vai comer carne de porco, porque carne de porco te ataca a enxaqueca, carne de porco te dá enxaqueca. Então, eu sempre ouvi toda a vida que eu não podia comer torresmo, que eu não podia comer carne de porco, que eu não podia comer queijo, que eram as coisas que me atacavam. E hoje não são essas coisas, eu vejo que não é. Né? Então, assim, fígado, bife de fígado, eu amo bife de fígado. Sempre gostei. Então, assim, eu me acabo. É isso que eu posso comer, é isso que eu vou comer. Me acabo, eu como mesmo. Como mesmo. Então, assim, minha alimentação hoje, ovo, adoro ovo. Vejo o pessoal falando, nossa, eu tô enjoada de ovo. Pode ser que daqui uns anos eu vá enjoar, mas eu como meu ovinho todo dia de manhã, com queijo, com pimenta do reino, com a minha coalhada que eu faço, que fica todo mundo me pedindo a receita. Eu adoro. Adoro. E tá sendo sofrido pra você? Você tá passando fome comendo essas coisas? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Eu tomo meu café da manhã, depois só almoço. Se eu me der fome, que eu sei que é porque eu me alimentei pouco no almoço, eu como, né, eu tomo iogurte, que eu faço também, que eu aprendi no programa.
umas lasquinhas de coco e depois eu só janto. Eu não Três tenho... refeições. 3 refeições, eu não belisco, eu não sinto fome. Eu não sinto fome. E a conta da farmácia? Como é que tá a conta da farmácia? Conta pra mim. Não, então, a conta da farmácia, eu fui esses dias, comprei para não ter que ficar saindo, né? A gente tá com essa onda aí, a gente não pode ficar saindo. Então eu vou, compro uma caixinha de remédio e deixo em casa. Mas eu tava tomando o que você me indicou tomar, o de 50. Eu nem tô precisando de tomar mais de 50. Então ele tá durando. Eu compro de 50, mas eu uso a metade dele. Quando a crise vem. Então, tipo assim, às vezes, 2 vezes no mês eu vou lá e compro e deixo reservado, mas sempre sobra, sempre tem. Nossa, que maravilha. Vamos lá. Então, as cólicas da endometriose estão em... Por que a endometriose melhora também? Agora, o que vai acontecer? Você ainda está tomando o anticoncepcional, né? Não, tô tomando mais nada. Ah, você tirou também, né? Também tirei. Tirou o anticoncepcional. Olha eu falando abobrinha aqui. Não tomei, eu parei para tomar o de tratamento, o Pietra, o Dianogest, e só que já tinha feito 6 meses que eu tava tomando, na verdade 8 meses, aí eu parei e não voltei, desde o ano passado. E o preventivo desde janeiro que eu não tomo. Eu tirei. Não falamos disso, então você parou com o Piramato. Parei, eu tirei. Lembra que a gente teve uma conversa que você falou assim, ó, não vou falar que é pra você tirar, não. Eu falei assim, mas eu vou tirar amanhã. Minto, não foi assim, não. Eu fui tirando aos pouquinhos, eu tomava 50, aí 15 dias eu tomei 25, pra eu não ter crises, né? Mais por conta disso. Depois de 15 dias eu tomei meio do 25, 12,5 e depois eu parei. Parei mesmo, e não me fez falta nenhuma, porque na verdade eu estava 6 meses tomando preventivo e tendo crise. Nossa! Então você parou o topiramato, parou o anticoncepcional. As cólicas, então, da endometriose sem o anticoncepcional estão bem mais controladas? Sim, bem mais controladas. Como é que então, agora em 3 meses, você sair do que você estava vivendo em outubro, morrendo de dor, morrendo de cólica, e agora, o que você está fazendo da vida? Tô rindo à toa. Tô rindo à toa, porque agora, gente, nossa, se falar assim, vão lá não sei aonde, tal dia, eu falei, agora. Agora. Porque se eu tiver dor, Dani, porque a gente nunca pode pensar, né, que não vou ter dor nunca mais na vida. Eu vou ter dor, porque o que me deixa triste, né, não é ter a dor, é ser incapacitada. E eu era incapacitada. Né, eu tava incapacitada. Então, hoje eu tenho dor, mas é uma dor controlada. É uma dor que com remédio passa. É uma remédio dá pra você assumir um compromisso, você sabe que você não vai morrer pra ficar no lugar. Exatamente. Eu tô sem dor, se eu não me engano, desde o dia 24, 25, eu tô sem dor. Então, assim... De março até agora. Isso. E o que eu ia falar... Ai, me fugiu aqui agora. Ai, eu ia te fazer uma pergunta. O fato de você conseguir ir para os compromissos, né, e honrar, né, as coisas que você faz, é muito bacana. Então, vamos lá. O saldo é muito menos dor, parou os preventivos, parou o anticoncepcional, a endometriose está controlada por enquanto, você vai continuar fazendo os exames. Lembrei que eu queria perguntar. Isso tudo você conseguiu em 3 meses, que é um período muito rápido. Você ainda tem dor. Teve aí em fevereiro 10 dias do mês com dor. Você vai parar? Você vai jogar tudo pro alto ou você vai continuar? Não, de forma alguma. Primeiro, Deus na minha vida e depois você, né, Dani? Eu jamais, assim, vou jogar fora uma experiência tão grande que eu tive. Uma resposta tão grande. Porque toda a vida eu fiz tratamento, eu fiz exames e nada disso me adiantou. Então, hoje eu entendo que o que me faz bem e o que vai me ajudar é a minha alimentação. Então, eu não posso jamais deixar isso. Pode ser, eu sou humana, eu sou falha.
Pode ser que um dia ou outro eu vá comer alguma coisa, sentir vontade. Sim, Eu não vou dizer que eu não vou comer, porque é da hipocrisia da minha parte. sim. Mas é algo que eu vou levar pro resto da minha vida, com certeza. Porque agora o que acontece? Agora, Rose, você está no controle. Então, assim, quando a gente tem dor diária, quando a gente toma um monte de preventivo, a gente toma um monte de analgésico, a Sim, dor vem todo dia, você fica completamente nas mãos da enxaqueca. Você não sabe sim, por que veio, por que horas que vai embora, você acorda sim, com dor, dorme com dor, então ela domina sim, você. sim, Agora, o que está acontecendo? Se você fechou com 10 dias de dor, você tem 20 dias sem dor. sim. Então, Não, o eu que fechei o mês com 8 agora. é março? Março eu fechei com 8 dores e 6 comprimidos. Então vamos mudar esse número. Então você tem Vamos, muda aí. 22 dias sem dor. Então o que acontece? Agora você tá por cima. Você montou no touro agora. Eu gosto de fazer essa analogia, porque você montou. Por mais que você quer ter 8 dores, não. Você vai continuar o processo, para isso, isso vai diminuindo ao longo dos meses. Agora vai ser um pouco mais devagar, mas você vai continuar melhorando, você vai melhorar. Mas agora, mesmo tendo 8, você sabe o que está acontecendo. Então, provavelmente, você olha lá no teu diário da evolução, você vê que provavelmente essas dores são concentradas ainda na época do período menstrual, né? Ou você olha lá e você vê que foram dias de mais ansiedade, de mais tensão, uma briga com o marido, enfim. Né? Você começa a entender, você sabe, eu vacilei na comida, comi um bolinho de chocolate, me ferrei, no dia seguinte a dor veio. Então, você começa a olhar lá o diário, que é uma baita de uma ferramenta, e você começa a ficar por cima da carne seca, você tem controle. E aí, o que acontece? O recado vem na cara, né? Sim, Então, na hora. você tá com dor no período menstrual. O que isso significa? Que você ainda continua com desequilíbrio hormonal. Ainda não tem progesterona suficiente. O que tem que fazer? Tem que dormir melhor, tem que comer mais carne, comer mais gordura, continuar fazendo atividade física, buscar mais espiritualidade ainda para você melhorar o teu emocional, que tudo isso ajuda a ovulação. Sim, Né? com Muito certeza. bom. Muito bom. Não precisa perguntar se valeu a pena. Nossa, não. Nem precisa, né? Eu sempre falo isso, eu vou falar isso pra você. Eu queria ter tirado uma foto sua na nossa primeira conversa, né, para mostrar o seu rosto, porque assim, a pessoa começa a fazer o programa, começa a conversar comigo, né, na primeira sessão, ela tá ali, É verdade. né, tipo, ela não consegue nem olhar direito, ela tá Que com uma dor não faz, né? ela tá sem Verdade. esperança, ela tá com um semblante de enxaqueca. Várias vezes eu tenho que cancelar a conversa, falo, não, vai dormir, vai descansar, depois a gente remarca e tal. Mas agora ver o seu rosto do jeito que tá, toda linda aí, maquiada. Né? Eu falei, gente, eu vou dar arrumada no cabelo, né? Porque... Mas não, a questão não é de você estar arrumada, a questão é que o seu olho tá brilhando mesmo. Esse que é o ponto, sabe? É isso que me deixa feliz, de ver o teu olhinho ali brilhando. Porque não é assim que eu te encontrei lá no começo, É entendeu? verdade. Verdade. Esse é o ponto. É muito gratificante mesmo. Muito gratificante. Eu falo mesmo, quem tiver a oportunidade de fazer o programa, faça o programa. Porque é algo extraordinário. E eu até, depois que eu comprei o seu livro, Dani, comecei a te acompanhar mais de perto, eu achei que eu tinha capacidade de ir sozinha. Eu até acredito que algumas pessoas tenham, sabe? Mas eu acho que isso não é para todo mundo. E isso foi uma das respostas que eu tive também. Você comprou o livro primeiro e depois Isso, você comprou o programa. Isso. Então eu achei assim que eu era capacitada assim a fazer, não, eu vou cortar algumas coisas, como eu sempre fiz em alguns anos atrás. Vou cortar algumas coisas e tá tudo certo. Mas isso foi outra resposta que eu tive de Deus, que eu sozinha eu não ia conseguir. Tudo é muito mais rápido quando a gente está num grupo, né? Não tem jeito. Sim. Você tem apoio, claro que é mais rápido. Esse é o objetivo do programa mesmo. E o conhecimento também, né, Dani? O conhecimento que você tem, né? Que passa pra gente de
de falar certinho onde a gente está errando e de que de fato a gente tem que fazer. Isso é muito importante. Isso é segurar na mão mesmo e levar a pessoa. Exatamente. E as broncas, né? As broncas quando você vai pro pronto-socorro. Quando você vai pro pronto-socorro, que não pode ir. Depois que eu tirei os análises. Não é que não pode ir no Eu pronto-socorro. sei, não, eu Não entendo. adianta ir, né? Não Eu adianta. entendo. Não, e pior, não, e se parar para analisar, e depois eu fiquei pensando, Dani, minhas últimas idas ao pronto-socorro, meu marido é testemunha. Eu ia e voltava com dor. Os remédios não faziam mais efeito. Já teve dias de eu sair chorando de dentro do pronto-socorro, de ouvir do médico assim, ah, é aquela, de novo aquela aí? Aquela? O nome dela é assim, assim? Ih, pode dar baixa no coisa dela e mandar ela pra casa semana que vem, ela tá aqui de novo. Uhum. Isso eu acho que foi uma das coisas assim que me doeu muito nesses últimos tempos. Sabe, assim, de eu chegar, pra eu chegar assim no fundo do poço mesmo e falar assim, meu Deus, se remédio não tá fazendo mais efeito na minha vida, o que vai fazer? E o marido que teve que bancar aí, como que ele tá? Bancar? Como assim? Não, Entendi. porque você parou de trabalhar por conta da enxaqueca. Ah, Aí sim. chegou pra ele, conversou pra fazer o programa, ele te apoiou. Ah, Ele tá... não, sim. Na verdade, eu ainda tenho meus seguros ainda, né? Ainda Uhum. tenho os meus, alguns Mas ele tá feliz com a guardados. sua melhora? Mas ele tá feliz, muito feliz. Nossa, sem sombra de dúvida. Isso aí não Muito bom. tem nem palavras. Muito bom. Obrigada por você abrir a sua história. Eu sei que assim, tem muita gente que tem enxaqueca e tem vergonha de falar, e tem vergonha de conversar, tem medo de se expor, eu entendo. Mas, assim, obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade de contar a sua história para as pessoas aqui. Tenho certeza que ela vai ajudar a motivar pessoas a subirem esse degrau, porque, assim, tá na nossa mão. É verdade. Depende da gente, a gente tem conhecimento, né? Não tem nada que seja maior nessa vida do que conhecimento. Quando você tem conhecimento, você consegue tomar as decisões corretas que você precisa tomar e subir, né? Então é isso, muito obrigada, te agradeço mais uma vez de coração. Obrigada a você. Continua, que você está indo no caminho né? certo. Ai. Daqui uns 3, 4 meses a gente vai conversar de novo, você vai falar que você está melhor ainda, você vai ver. Se Deus quiser. O pessoal está perguntando do programa, como que é o programa. Gente, se você está acompanhando a Semana Vencendo Enxaqueca, você vai ver que na segunda-feira, no dia 6, eu vou abrir as inscrições para a próxima turma. Então, se cadastrem lá na Semana Vencendo Enxaqueca. É importante para você saber se o programa é para você mesmo, né? Porque, como disse a Rose, né, tem que ter coragem, tem que fazer as coisas, não adianta só se inscrever, né? Então, a melhor forma de você entender como funciona o programa é acompanhando os vídeos da Semana Vencendo Enxaqueca. Aí, no final, o último vídeo, que é o 4º vídeo, eu explico como que você faz para participar da próxima turma, que vai abrir inscrições segunda-feira, dia 6, tá bom? Rose, muito obrigada. Obrigada a você, Dani, pela essa oportunidade de falar, né, um pouco da minha experiência também. É muito gratificante mesmo. E por tudo que você fez, né, e está fazendo ainda por tanta gente, né? Vou continuar fazendo, porque ver o seu sorriso, o sorriso das pessoas que vêm aqui, que dão o depoimento, é isso que me faz acordar todo dia e falar, não dá para parar, tem que continuar. É verdade. Um beijo, viu? Beijo. Com Deus. Pessoal, é isso aí. Entrem lá, então, na Semana Vencendo Enxaqueca, porque, assim, o que acontece? A gente vai mandando os vídeos, vai mandando os e-mails e você vai ficar sabendo como que faz para se inscrever na próxima turma. Eu vi que tem um monte de gente perguntando aqui, tá legal? Então, é isso aí. Amanhã tem outra live, super importante também. Provavelmente a live de amanhã vai ser às 10 da manhã. Assim que terminar aqui, eu vou me organizar, vou publicar aqui o horário da próxima live. Um grande beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa história linda aí da Rose. E é isso aí. Tá na nossa mão, tá na sua mão, na verdade. Começar a agir, fazer as coisas que precisam ser feitas. Estudar a doença, entender por que ela se manifesta e fazer as coisas que você precisa fazer para atuar nas causas.
Um grande beijo. Amanhã a gente se encontra nesse mesmo bate-local aqui. Até! Entra lá. Semana Vencendo Enxaqueca.